Nosso evangelho de hoje é Marcos 9, de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Jesus se recolhe com seus apóstolos para os ensinar. Com sua morte iminente, a preparação dos seus discípulos se tornou questão de urgência. Eles precisavam entender, de fato, quem era o mestre deles. Precisavam corrigir a ideia messiânica compartilhada dos líderes de Israel e de muitos do povo. Além disso, a forma de pensar deles era muito semelhante à lógica normal do mundo das ambições. Pois bem, para torná-los homens novos, Jesus se propôs enraizar neles uma lógica diferente daquela comum dos homens, uma lógica que desafia o mundo, e fazê-los compreender e viver a nova e eterna aliança. Segundo o texto, o primeiro ensinamento do Mestre é justamente sobre a situação dele como Messias de Deus. Antes de tudo, ele, com esse segundo anúncio da paixão, faz questão de evidenciar que sofrerá a morte, mas que ressuscitará no terceiro dia. Ele tem consciência de que vai morrer, de que sua vida deve ser entregue como resgate, como salvação, como resposta do eterno amor de Deus. Os discípulos precisam entender a lição do amor como entrega de si mesmos. O Messias não será aquele do poder político glorioso pelas vitórias contra seus inimigos em combates intermináveis, humanos eliminando humanos, irmãos lutando contra irmãos, a fim de lucrar o mesmo com boas intenções de se manter a paz. Esse tipo messiânico mantém a lógica desumana do poder. O segundo ensinamento do texto é sobre o como deve ser cada discípulo. Nenhum deles entendeu o porquê de Jesus afirmar que iria morrer e 3 dias depois ressuscitar. O texto mesmo procura responder essa indagação. Pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Está claro que eles viam em Jesus uma real possibilidade de destruição da ação de Roma em Israel e que assumiria o poder. Eles realmente pensavam o Messias, que mesmo vindo de Deus, agiria com a mesma lógica do mundo, que era também a mesma forma de pensar deles. Jesus quer absolutamente destruir essa mentalidade, lançando por terra, porque é totalmente desumana. Não é esse tipo de Messias que Deus deseja. Não foi dessa forma que Deus preparou o seu povo. O verdadeiro Messias é aquele que permite ao homem atingir o seu mais elevado grau de humanidade, tornando-se filho de Deus, participando de sua divindade. O Messias do poder animaliza o homem. O verdadeiro Messias o conduz à sua mais profunda humanidade. O Messias não quer o poder de dominação, mas o poder de fazer de sua vida um dom de libertação para o outro, servindo-o com total amor.
Aos discípulos é dado o exemplo de uma criança, sinal de quem não possui direitos nem prestígio algum naquele contexto. Assim viveu o Messias. Foi rejeitado pela sociedade, pela religião e pela família. Ninguém lhe dava prestígio, direito algum lhe era imposto, mas tão somente perseguição, calúnia e difamação. Ele queria somente o bem, mas o mundo nele imputava a figura de um mal social. Seu exemplo, simbolizado por uma criança, deve servir para quem realmente quer se tornar seu discípulo. Portanto, quem quiser ser o maior, precisa se tornar um pequenino. Os discípulos não devem sonhar o sonho do mundo, que os despreza, mas exclusivamente o sonho de Deus, servindo até mesmo os inimigos em suas necessidades, fazendo-se verdadeiros lugar do encontro entre Deus e aquele que o procura, posto que cada um é um santuário, ou deve ser, um santuário do Altíssimo. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.